Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no SCCP Scouts. Meu nome é Yuri Medeiros. Vamos falar hoje sobre um jogador do Corinthians que vem de fato atuando muito bem, e eu vou destacar uma parte, um aspecto do jogo dele que muitas vezes foi criticado, mas enfim, a gente vai falar como esse jogador evoluiu. Mas antes disso, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para você ficar por dentro sempre quando a gente postar algum vídeo novo. E deixe seu like no vídeo, que é muito importante pra gente, para que ele chegue para mais pessoas, tá certo? Mas vamos nessa. Vamos falar sobre Vitor Cantillo, volante colombiano. Voltou ao time titular no derby, né? Muita gente queria que o Xavier jogasse na vaga do Gabriel, que estava suspenso, mas o Silvinho optou pelo Cantillo. E desde então ele tomou conta da sua posição, é titular absoluto, é um dos jogadores mais regulares nessa sequência recente do Corinthians. E eu quero abordar aqui um aspecto do jogo do Cantillo, né, que muita gente fala da qualidade técnica dele, e de fato o passe dele é excelente, o passe longo, a virada de bola, a visão de jogo. Ele fez um gol, fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians contra o Bahia. Enfim, o aspecto ofensivo dele, a construção de jogo dele, todo mundo sabe que é qualificada, e acho que ninguém nunca discutiu isso. Agora, precisamos falar da parte defensiva de Vitor Cantillo, né? Porque a gente acompanhando a trajetória dele no Corinthians, a gente via que ele é um cara de muita qualidade técnica, mas que tinha alguns problemas defensivos. O Cantillo, por exemplo, não é um jogador rápido, não é um jogador de imposição física para dar combate, para desarmar. Não é um jogador de fazer muito deslocamento, de voltar, né, justamente porque ele não tem essa velocidade, não tem esse vigor físico, e muitas vezes defensivamente ele acabou encontrando problemas para proteger a entrelinha, era muitas vezes facilmente batido pelos adversários, e de fato defensivamente ele acabava prejudicando o Corinthians em alguns pontos, tá? Mas agora estamos vendo uma notória evolução do Cantillo nesse aspecto, tá? Se a gente for lembrar, com o Gabriel, na sequência de jogos que o Gabriel vinha atuando como titular, como esse 5, desde o jogo contra o Santos, desde o empate contra o Santos na Vila, embora o Gabriel seja de fato esse cara mais pegador, esse cara que tem até bons números defensivos, ele vinha atrapalhando bastante o time no seu posicionamento, nas suas perseguições para desarmar. Ele vinha sendo facilmente batido pelos marcadores, pelos adversários, pelos atacantes, né? Encontrou bastante problemas contra o América Mineiro, encontrou bastante problemas contra o Juventude, né? Isso prejudicava o time. O Gabriel não vinha jogando bem defensivamente, embora esse seja seu principal atributo, né? Muitas perseguições erradas, muito falha ali no cálculo do posicionamento, a entrelinha do Corinthians, né? O espaço entre a linha de defesa e a linha de marcação estava constantemente exposta, sem alguém ali para fazer a proteção. Então o Gabriel vinha prejudicando o time, né? E aí foi suspenso para a partida contra o Palmeiras e o Bragantino, e agora é um reserva. Acho que isso já é meio consenso para todos. Aí chega o Cantillo, né? Cantillo titular no derby e engata essa sequência. O Cantillo vem respondendo bem defensivamente. Tinha muita preocupação de que, como o Cantillo vai jogar sem esse cara? Ainda mais contra o Palmeiras, um time de muito poderio ofensivo, com jogadores que podem lhe desequilibrar, mas ele está dando conta do recado. E vamos entender o porquê. O Cantillo, embora ele não seja de fato assim, um grande marcador, um cara que se notabiliza por isso, alguns aspectos do jogo dele acabam compensando isso. Por exemplo, o Cantillo, ele tem uma noção muito boa de interceptação. Ele consegue ler muito bem o passe que o adversário vai fazer e cortar esse passe, né, e se posicionar para interceptar o passe e dar sequência aos ataques do Corinthians. Ele vem fazendo bastante isso nos últimos jogos, e isso é muito importante. Então, mesmo ele não sendo um cara de chegar muito junto, ele consegue ler a jogada antes e fazer a interceptação. Então ele acaba levando muita vantagem nisso. Mas mesmo assim, mesmo quando o Cantillo se movimenta para fazer o desarme, para pressionar o adversário, ele também vem tendo algum sucesso, né? Se a gente for pegar um número interessante do Cantillo, é a porcentagem de acerto dele nos duelos pelo chão, né? Quando ele vai disputar alguma jogada com o adversário, ele tem 47%, né, de acerto nesses duelos, que é um número bem aceitável, é quase metade, né? Ou seja, mesmo ele não sendo esse cara, esse 5 clássico, ele também
chega junto, consegue roubar a bola em algumas ocasiões, né? E vem sendo importante. Isso é algo que, ao meu ver, parece que tem uma evolução clara, né? Como ele está conseguindo dar o combate e recuperar a bola. Porque muitas vezes ele subia para pressionar, mas não tinha pressão. Ele não recuperava, ele não conseguia atrapalhar a vida do adversário, que superava a marcação dele, e a defesa do Corinthians ficava mais exposta. Agora não. O Kant chega para pressionar e recupera, e combate. Então isso vem sendo um diferencial também muito legal de acompanhar no jogo dele. Então temos interceptação, a leitura, né, dele vem sendo muito importante. O combate dele melhorou bastante, isso tem dado uma solidez defensiva para o Corinthians. E a questão do posicionamento. Uma coisa que a gente via bastante no jogo do Cantillo, com o Mancini, com o Thiago Nunes, é que ele subia, até com o Silvinho, ele subia muito para pressionar. Subia muito, mesmo sendo volante, ele subia para pressionar a saída de bola do adversário, ajudava a fazer essa marcação por encaixe, né, e ia no jogador dele para dar o combate. Mas é aquilo, de novo, ele não recuperava a bola, a marcação era facilmente superada e aí ficava um buraco na defesa do Corinthians. Agora não, o Cantillo está guardando mais sua posição. O Cantillo tem as suas subidas para pressionar sim, mas são aquelas subidas que não tem uma distância muito longa e ele consegue fazer o deslocamento, atrapalhar a vida do adversário e a defesa não fica tão exposta. Mas ele também guarda mais posição, ele também fica mais contido. E isso ajuda a defesa a ficar menos desprotegida. Então o posicionamento dele vem sendo muito importante. O que a gente criticava tanto no Gabriel, o posicionamento dele tinha muitos erros, né? Ele perseguia muitos jogadores, não recuperava a bola, parecia perdido em alguns momentos e ficava um clarão na defesa do Corinthians. Com o Cantillo isso não tem acontecido, ele está tendo essa leitura, essa noção de posicionamento. Claro, deve ter instruções do Silvinho também em relação a isso, mas isso vem sendo importante. Para finalizar, um comparativo, os números do Cantillo e os números do Gabriel não tem nenhuma grande discrepância, tá? São bem similares, assim. Mas um dado que chama muita atenção, o Gabriel, em todo o Campeonato Brasileiro, todos os jogos que ele atuou, ele tem uma média de 1,9 dribles sofridos, quase 2 dribles sofridos por jogo. O Cantillo está com uma média de 1 drible sofrido por jogo. Né? Então isso quer dizer, vai muito de encontro com o que eu falei, de como o Cantillo está tendo uma noção melhor dos espaços para ocupar, como ele vem sendo bem sucedido para dar combate, né? Ele não tem sido, né? Não está sendo fácil você passar pelo Cantillo como já foi. Então acho que esse é o grande ponto, né? Como o Cantillo evoluiu defensivamente e hoje ele é um jogador aí incontestável dentro do Corinthians, tá? Nesse time titular. Então é isso, eu acho que deu para passar um pouco a visão do que a gente queria falar sobre o Kant, como essa evolução defensiva dele vem sendo fundamental para que ele, né, se consolide de vez no Corinthians, porque é um jogador que chegou com muita expectativa, fez bons jogos, mas também teve alguns problemas de adaptação ao time, passou vários técnicos e nenhum ele conseguiu se firmar de vez, e agora parece aí o grande momento dele com a camisa do Corinthians. Tá certo? Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho, siga o Scouts nas redes sociais, @SCCPScouts. Sua ajuda é muito importante para que a gente siga produzindo conteúdo aqui para vocês, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e vai Corinthians!